Santos Dumont não era o inventor do avião. Salvador Allende reprimia grevistas com a ajuda do futuro ditador do Chile. E Zumbi, herói da liberdade, tinha escravos. São questões controversas exploradas pelo jornalista Leandro Narlock em 2 livros. Eu entrevistei alguns historiadores para checar essa informação e eles me disseram, é óbvio, é claro que o Zumbi tinha escravos. Livro Câmera Ação, ele é Leandro Narlock, autor do Guia Politicamente Incorreto do Brasil e o Guia Politicamente Incorreto da América Latina. O primeiro está na lista dos mais vendidos há meses. Você quer acabar com os nossos heróis? Por quê? Não quero acabar com nossos heróis. Eu acho que tentaram acabar muito com os heróis da história do Brasil. A gente aprendeu, eu pelo menos quando era pequeno, aprendi uma história do Brasil que ela era um relato de sucessão, era uma sucessão de relatos de opressão, né? Quer dizer, sempre tinha um personagem do mal, outro do bem, e desse jogo vinham os problemas do Brasil que eram sempre... Quer dizer, a história sempre era mal vista, né? E eu acho que agora está na hora da gente olhar para o passado com alguma conciliação, né? Tentar fazer uma conciliação com a história do Brasil. E se dá, sim, o direito de saborear histórias, de ter orgulho de heróis, né? O que eu mostro no livro é que esses heróis, eles eram um pouco mais humanos do que a gente pensa, né? Suas primeiras bordoadas vão contra os indígenas, os nossos supostamente inocentes, ingênuos, indígenas que defendiam as matas, que tinham uma consciência ecológica, e você disse, não é nada disso. Essa visão idílica dos índios, ela é muito comum e há muito tempo a gente sabe que ela é errada, né? Que não é que os índios não eram assim tão amigos da natureza, que não viviam em harmonia entre si. O mais interessante é que a consciência ecológica, esse discurso politicamente correto, que muitos índios mantêm hoje em dia, nasceu com os portugueses, né? As primeiras restrições para corte de pau-brasil, um manejo sustentável de pau-brasil, vem com os reis portugueses falando, olha, tinha até pena de morte, né? Quer dizer, eles estipulavam até mesmo pena de morte para quem cortasse pau-brasil além da sua cota. O que nós sabemos sobre a Batalha do Riachuelo, a Guerra do Paraguai, são fatos em que se pode acreditar? 4 anos atrás, quando eu escrevi esse capítulo do livro, eu pensava, será que esse assunto já não está batido? Será que todo mundo já não sabe que é um mito a história de que o Brasil praticou um genocídio no Paraguai, que a Inglaterra tentou levar o Brasil contra o Paraguai? E a minha surpresa é que ainda hoje as pessoas acreditam nisso. A imagem que você tem até hoje é que Dom Pedro II, ao contrário do pai, era um fraco, era um homem filho de um machão, que era quase feminino, obedecia às mulheres. Não. O Dom Pedro II era um excelente personagem, né? Esse trono, na verdade, era tudo que ele desprezava, né? Ele desprezava muito essas pompas da corte, esses bailes, e era mais humilde do que muitos presidentes republicanos que a gente teve. Que lutou por dezenas e dezenas de anos a favor da abolição, impôs até com mais autoridade do que deveria um projeto de lei para abolir a escravidão. Zumbi dos Palmares é chamado também de herói da liberdade, mas Zumbi teria escravos? Na verdade, como é possível o Zumbi não ter escravos, né? Sendo um personagem do século XVII, que viveu aí um século antes da Revolução Americana, da Revolução Francesa, de todas as declarações de direitos humanos. Eu entrevistei alguns historiadores para checar essa informação e eles me disseram, é óbvio, é claro que o Zumbi tinha escravos. E o mais importante é que ele continua sendo um herói. A imagem de um herói da esquerda que é o Che Guevara. Sim, claro, com muito orgulho. A gente fala que ele matou dezenas de pessoas, entre elas crianças, pais na frente dos filhos. Ele defendia julgamentos mais rápidos, né? As pessoas falavam dos jovens que o auxiliavam no campo de concentração que ele dirigiu em Havana depois da Revolução. Falavam, tem que ter algum julgamento, alguma coisa de tal condenado. Ele falava, não, a revolução é isso, é o ímpeto revolucionário que deve prevalecer. Isso para a gente hoje, no século XXI,
é assassinato, é simplesmente assassinato. É uma ditadura tão cruel quanto a Argentina, quanto a do Pinochet ou a ditadura brasileira, né? No século XX era muito comum o costume, a ideia de que uma ideologia, uma revolução vale mais do que a vida, né? Hoje em dia a gente felizmente acha o contrário, né? Que a vida não é um meio para se atingir uma revolução ou um ideal, né? Salvador Allende. O último capítulo do segundo livro, e o que mais gerou críticas e controvérsias, a gente tenta mostrar que como a ditadura cruel e absurda do Pinochet matou, né, quase 10 vezes mais que a ditadura brasileira, apesar do Chile ter 10% da nossa população, ficou a imagem de que o Allende era o contrário do Pinochet, né, que o Allende era democrático, que o Allende queria um Chile melhor. Provavelmente ele queria um Chile melhor, mas nos 1000 dias em que ele governou o Chile, ele tornou o Chile um caos absurdo, né? Ele nacionalizou várias empresas que pararam de produzir e assim geraram inflação de 900%, 1000%. O mais irônico de tudo isso é que o militar que apoiava as greves, que reprimia as greves contra o Allende no Chile, se chamava Augusto Pinochet. Ele conquistou a confiança do Allende e foi promovido a chefe das Forças Armadas pelo próprio Allende, né? Reprimindo manifestações de estudantes e diversos outros. o herói de Hugo Chávez e de outros tantos, Simão Bolívar. O que a gente conta no livro é que ele, por muito tempo, foi considerado o contrário do que ele é hoje, né? Hoje, os marxistas, os chavistas adoram o Bolívar. O próprio Hugo Chávez mantém no seu palácio, na sua sala, mantém uma cadeira para o fantasma do Bolívar. Mas ele, por muito tempo, foi considerado um ditador, né? O Mussolini elogiava o Bolívar. Ele estava muito mais à direita do que a gente pensa hoje. E o mais engraçado é que o Karl Marx, o grande pai da esquerda, escreveu um verbete, fez um freela, né? Como a gente fala hoje, para uma enciclopédia, e escreveu um verbete sobre o Bolívar, acabando com o Bolívar, né? Dizendo que ele era um fujão, era um fanfarrão, como se diz hoje. Enfim, ideias desagradáveis para a América Latina de hoje. Se a gente ficar olhando para a história com os olhos contemporâneos, não estaremos cometendo um equívoco? Esse é o grande ponto, né? A gente olhar principalmente costumes e a moral não com a nossa época, né? Quer dizer, é muito fácil, eu estou escrevendo sobre o Gandhi agora para o próximo livro, é muito fácil, por exemplo, muita gente acusa o Gandhi de racismo na época que ele morou na África do Sul. E é verdade. Sim, ou o Monteiro Lobato ou tantos outros, né? É muito fácil a gente acusar ele de racismo hoje em dia, depois que a gente passou pela Segunda Guerra, que foi todo esse horror, né, e tantos genocídios que a gente passou no século XX, e em que essa ideia de diversidade está tão alastrada. Mas na época as pessoas elas tinham certeza de que a cultura era herdada por genes, né? Então acho que grande parte do livro, dos dois livros, é isso, né? Quer dizer, vamos pensar como os personagens da época, né?